Mas eu gostaria de começar a palavra de hoje com 3 perguntas. A primeira delas: você é o que Deus pediu que você fosse? A segunda pergunta: você é o que Deus espera que você seja? E a terceira pergunta: você sabia que Deus lhe ama? Levante a mão se você sabia que Deus lhe ama. Agora mantenha a sua mão levantada se você já é aquilo que Deus quer que você seja. Eita, caíram algumas mãos por aí. Então nós temos certeza de que Jesus nos ama, mesmo não fazendo nem sendo aquilo que Ele quer que façamos ou sejamos. Então mesmo eu não sendo aquilo que Deus me pediu que fosse, não fazendo o que Ele pediu para fazer, não sendo quem Ele espera que eu seja, eu sei que Ele me ama. E aí eu quero fazer uma quarta pergunta: se da mesma forma em que nós não somos aquilo que Deus espera e mesmo assim Ele nos ama, eu pergunto a vocês, como é que você não consegue amar o seu próximo, sendo que ele talvez não é aquilo que você espera ou aquilo que você deseja? Quantos temos aquele irmãozinho, aquele amigo, que chamamos de amigo apenas porque é conhecido, porque é chato, que só não tem ninguém mais chato que esse conhecido, e não gostamos dele, e não queremos estar com ele? Como não amar ele, se Deus me ama mesmo que eu seja chato, que eu não seja o que Ele deseja, nem o que Ele pediu? No nosso caminhar cristão, a primeira coisa que devemos ter clara não é o poder de fazer milagres. Quantos querem fazer milagres? Levante sua mão. Quantos querem experimentar e viver milagres? Levante sua mão. Mas esse não é o poder mais importante na vida cristã. O poder mais importante na vida cristã é o poder de amar. O centro do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o que foi que levou Deus a nos salvar? O amor. Então o centro do Evangelho é o amor. Aí muitos irão dizer que é necessário, ainda mais nessa geração, pregações que te deixem muito claro que Jesus precisa de uma igreja santa, de uma igreja limpa. Mas o centro de tudo é o amor. A santidade vem do amor. Toda e qualquer outra coisa que nós precisamos fazer por Deus e para Deus, ela vem do amor. Então precisamos entender o centro do Evangelho, que é o amor. É o maior poder que Deus dá ao que lhe conhece. Aquele que conhece Jesus recebe o seu maior poder, que é o amor. Jesus não nos ama por aquilo que fazemos, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez. O amor de Deus não é condicionado, nós já sabemos disso, pois se fosse condicionado, todos estaríamos fora desse amor. Quem acha que é digno do amor de Deus? Ninguém. E claramente a palavra diz: pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. Então já deixamos bem claro que nenhum de nós merece o amor de Deus. E nós mesmos afirmamos alguns minutos atrás que não somos aquilo que Deus quer, nem aquilo que Ele pede que sejamos. Mas mesmo assim Ele nos ama. Eu acho que é a mensagem mais fácil de ser pregada para um cristão. Conversava com uma irmã nesses dias e ela me dizia: irmão, me envia no WhatsApp algum esboço de alguma pregação, porque eu vou pregar para as pessoas e eu só mando elas para o inferno. Eu só falo: não, tem que se arrepender, senão vai para o inferno. Se Deus vier amanhã, tu vai para o inferno. E eu gostaria de pregar com um pouco mais de amor. Mas realmente o amor de Jesus é o tema mais fácil de ser pregado para aquele que conhece esse amor, porque apenas irá falar daquilo que experimenta e do seu próprio testemunho. Porque todos e cada um de nós somos amados por Jesus. Então apenas precisamos pregar sobre o nosso testemunho. E eu vou dar um exemplo disso.
A palavra diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, para os que têm Bíblia, porque o cristão tem Bíblia, amém? Os que têm Bíblia, os que não têm Bíblia física e trouxeram no seu celular, não tem problema. Lucas capítulo 8, versículo 43, é uma história muito conhecida, é uma história que já temos pregado, é uma história que já nos fez chorar muitas vezes, é uma história que mostra muito a vida espiritual de muitos. Vamos ler o que diz, versículo 43. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Primeiro ponto, vamos entender qual a doença que essa mulher tinha. Para a mulher será muito fácil entender, para o homem um pouco mais complicado. A mulher já sabe o que isso é. Isso acontece com a mulher uma vez por mês, mas essa mulher tinha isso continuamente durante 12 anos. Meu irmão, 12 anos com aquilo que a mulher sofre por, sei lá quanto tempo, 5 dias, uma semana durante o mês. É quanto tempo? É uma semana durante o mês. E para aquele que é casado, ou tem namorado ou algo do tipo, ele sofre o que a mulher está sofrendo durante uma semana. Diz que a mulher fica estressada, feliz, triste, empolgada, tudo num espaço de 10 minutos, ela vai mudando de ânimo a cada segundo. Então imagine como essa mulher estava durante 12 anos nessa situação, de mudanças constantes de ânimo. Ela provavelmente estava vivendo uma depressão, ela provavelmente estava numa situação de saúde mental muito ruim. Porque além de tudo que a mulher já sofre normalmente durante esse período, naquela época, quando uma mulher estava dentro desse período, ela era considerada imunda e ela não podia tocar em ninguém. Então imagine uma mulher que durante uma semana ela é considerada imunda, ela tem 12 anos sendo considerada por toda a sociedade imunda. É por isso que a palavra diz que ela ia se arrastando pelo chão, para que ninguém visse que era ela que estava aí, porque se alguém visse, com certeza mandariam ela embora. Se alguém a visse tentando chegar perto de Jesus, todo mundo diria: uma mulher imunda está tentando chegar ao mestre, e iriam tirá-la desse lugar. Dentro da cabeça dela, ela provavelmente poderia ser morta nesse momento, porque era lei. Uma mulher nessa condição não podia tocar ninguém, muito menos um mestre. Então a palavra continua dizendo que ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela recebeu aquela cura. Mas a palavra continua dizendo que Jesus perguntou: quem tocou em mim? E como todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Essa versão ainda é um pouco mais tranquila, mas nós sabemos que o nosso irmão Pedro, ele era um pouco imprudente. Então eu imagino que a conversa dele foi um pouco diferente com Jesus, dizendo basicamente: Jesus, tem 10.000 pessoas aqui, está todo mundo te apertando, e tu quer que a gente descubra quem é que está te tocando? Só pode ser uma dentro das 10.000 pessoas que tem aqui. Para Pedro a pergunta não fez sentido, porque estava todo mundo perto de Jesus. Levado para a nossa realidade, provavelmente estava todo mundo dentro da igreja. E Jesus pergunta: alguém me tocou? Então talvez venha o nosso irmão Samuel e diz: ô Jesus, espera aí, mas está todo mundo aqui na igreja orando, clamando a ti, e você diz que uma pessoa te tocou. Não estão todos te tocando? Mas Jesus respondeu: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Numa outra versão vai dizer: alguém me tocou diferente. Então alguém fez o que o resto não estava fazendo. Mesmo que todos estavam no lugar com Jesus, nem todos tinham o mesmo coração para se aproximar dele. Quantos já passaram por uma situação difícil? Quantos já passaram por uma situação complicada? Quantos já se sentiram desesperados e talvez sentiram que
precisavam de um socorro sobrenatural para superar aquela situação. Era isso que essa mulher estava sentindo. Ela tinha certeza de que Jesus podia curá-la, ainda sendo imunda, ainda sendo considerada por toda a sociedade uma mulher imunda. Enquanto o resto estava perto de Jesus, apenas para ver o que podia acontecer, havia uma pessoa que se aproximou dele, sabendo que poderia receber algo dele. A palavra diz no versículo 47: então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e se prostrou aos seus pés. Então a palavra já está me confirmando que essa mulher tinha um sentimento principal ao tocar na borda do manto de Jesus, chamado medo. A primeira coisa que ela sentiu após receber o seu milagre não foi a alegria de ser curada, mas o medo de que talvez seria morta nesse lugar. Porque seu plano não deu certo. Ela queria chegar no secreto, tocar a borda do manto de Jesus, ser curada e fugir. Mas ela não conseguiu. E agora toda a multidão estava percebendo que aquela mulher imunda entrou no meio deles e tocou o mestre. Então a palavra diz: na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Numa outra versão vai dizer que ela diz para Jesus: eu não te toquei, eu somente toquei a borda do teu manto. Então o que essa mulher está dizendo nesse momento é: Jesus, não se incomode comigo, não fique chateada comigo, porque a única coisa que eu toquei foi a borda do seu manto, eu não cheguei a te tocar. E é isso que acontece com muitos que vêm à igreja, muitos que ouvem a palavra, talvez pela internet, talvez ao ter contato com algum amigo cristão. As pessoas são convencidas do seu pecado. A primeira coisa que essa mulher entendeu é que ela era imunda. Ela entendeu do jeito errado, pela opinião da sociedade, mas ela não estava tão errada, porque assim como ela, cada um de nós pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. Então ela não está 100% errada. Ela se considerava imunda para a sociedade. E alguns se consideram imundos para com Deus. Muitos ouvem e acreditam, mas ficam paralisados, talvez pensando que essa mensagem é boa, a mensagem é legal, o amor é real, mas isso não é para mim. Se quem me conhece me visse aqui, poderia até rir, pois sabe o que faço e que não posso receber o que Deus está querendo me dar. Talvez outros irão pensar que se aquele que está pregando soubesse quem eu sou, ou o que eu faço, entenderia que eu não posso fazer parte disso. Esses são vários os pensamentos que chegam em alguns quando nós pregamos a palavra de Deus. Porque talvez ele está cometendo algum pecado, talvez ele tenha alguma iniquidade da qual não consegue sair, algum vício que ele não consegue vencer, e ele se considera imundo para se aproximar a Jesus. Essa é a mensagem que muitos, ou os pensamentos que muitos têm na sua mente ao ser convidados apenas para ir à igreja, porque eles pensam que o seu pecado ou a sua iniquidade humana não lhes permitiria se aproximar a Jesus. Mas vamos ver o que diz a palavra a respeito disso. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 39. Para você que está procurando na sua Bíblia, hoje vai ficar um pouco fácil. Quase tudo que iremos ler será no livro de Lucas. Então a palavra diz, Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas coloca a palavra, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, e chorando começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas, e depois o enxugou com os seus cabelos, beijou os pés dele e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado a ele disse para si mesmo:
Se esse homem soubesse, ou se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, pois ela é uma pecadora. Então a palavra está nos dizendo que Jesus foi comer na casa de um fariseu, na casa de um religioso, e chegou uma mulher que ficou sabendo da notícia, entrou na casa e começou a chorar aos pés de Jesus. A primeira coisa que o religioso pensou foi: essa mulher é pecadora. Se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Assim como talvez muitos pensam, se esse pregador soubesse quem eu sou e o que eu faço, ou o que eu já fiz, ele não me deixaria entrar nessa casa e eu não teria acesso a Jesus. Mas a palavra continua dizendo, no versículo 40, respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Ele respondeu: 2 homens deviam ao credor. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. Muitos já conhecem essa história. Versículo 42. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então eu faço a pergunta a vocês. Vamos supor que alguém te deve 5.000 reais e a outra pessoa te deve 50 reais. E você decide perdoar a dívida dos dois. Você diz: irmão, não precisa mais me pagar. O Espírito de Deus desceu sobre mim. Eu estou flutuando numa neve espiritual. Eu não preciso mais que você me pague. Está perdoado. Sua dívida está paga. Qual dos dois você acha que ficará mais agradecido contigo? Aquele que tinha dívida de 5.000 ou aquele que tinha dívida de 50 reais? Então a palavra diz, versículo 43, que Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, aquele que devia o maior valor. Jesus respondeu: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu nem água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrou aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem foi perdoado pouco, pouco ama. Então o que a palavra está nos dizendo basicamente é levar esse exemplo que eu coloquei de dívida, que a palavra também coloca de dívida, para a nossa vida espiritual com Jesus. Aquele que muito pecou, aquele que muito errou e diversas vezes o fez, acaba amando um pouco mais o Criador. Mas tem um ponto muito básico na palavra, quando ela diz: pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. Então não interessa se você pecou muito ou pouco, o resultado é o mesmo. Pecamos, destituídos da glória de Deus nós fomos, todos e cada um de nós. Então você pecando muito ou pouco, terá o mesmo resultado. Então quando entendemos o amor de Jesus e recebemos o seu perdão, o nosso agradecimento não deveria ser medido pelo tamanho ou pela nossa quantidade de pecados, mas pelo tamanho do seu sacrifício. E aí que está a principal diferença do amor humano e o amor celestial. O ser humano tem um amor condicionado, um amor que depende de quantas vezes foi perdoado, ou do que a outra pessoa fez por cada um de nós. Mas o amor de Jesus apenas depende de uma coisa: depende de quem Ele é. E Ele é amor. Então Ele ama todos e cada um de nós igualmente, ainda que todos e cada um de nós lhe amemos diferentemente. A palavra também diz no livro de Lucas, capítulo 19 agora, versículo 1 até o 10,
diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por aí. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mais uma vez, um pecador se apresenta diante de Jesus, conhecendo a sua própria condição, mas a opinião da sociedade é a mesma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem ele é e o que ele faz e o que ele já fez. Assim como muitos de nós às vezes pensamos que não somos dignos de receber o amor de Jesus por aquilo que somos, aquilo que fazemos ou aquilo que já fizemos. Versículo 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então aqui já entendemos que aquilo que os outros podem pensar ou dizer não afeta a opinião de Jesus. Ele vê aquilo que o homem não vê. Ele vê o coração e não os seus atos e pecados passados. Então o que Jesus vê quando alguém chega à presença dele, quando alguém chega diante dele, não são os seus pecados ou o tamanho da sua iniquidade ou do seu vício ou algo do tipo. Ele apenas vê o seu coração. Então aí voltamos agora ao capítulo 8 de Lucas, quando Jesus pergunta: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. E como todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus lhe disse: alguém me tocou, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e postrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora curada instantaneamente. Mas aqui o que mais me impacta dessa palavra toda é que depois de tudo aquilo que explicamos, depois de tudo aquilo que dissemos, de que essa mulher sabia que ela poderia morrer a qualquer momento, porque ela era considerada imunda, o que mais me impacta é a resposta de Jesus para ela no versículo 48. Porque a palavra diz no versículo 48: então Jesus respondeu: filha. É uma resposta muito simples, mas é uma resposta que muda totalmente a nossa visão sobre Deus. Porque enquanto toda a sociedade a considerava imunda, e enquanto ela pensava que poderia morrer porque ela era imunda, enquanto você pensa que não pode chegar a Jesus por causa dos seus pecados, enquanto você pensa que a sua iniquidade é tão grande que Jesus não consegue mais te transformar, Jesus responde para você e para ela no versículo 48: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então enquanto ela tentava se justificar diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu não te toquei, eu apenas toquei a orla do seu manto, a borda do seu manto, Jesus responde para ela com muita tranquilidade, a chamando de filha. Porque ela tinha certeza absoluta de que Jesus poderia curá-la, mas ela não tinha conhecimento de que Jesus é o seu pai. E o pai nunca desiste de um filho. Ela pensava que não era digna de tocar em Jesus, muito menos de receber esse milagre. Portanto, tentou fugir, mas ao perceber que não teria como fugir, tentou se justificar a fim de não morrer.
Ela tem medo de morte na frente de Jesus, ao não saber que Jesus lhe ama. Ela já tinha ouvido que Jesus fazia milagres, ela já tinha ouvido que Jesus curava pessoas, mas ela não tinha ouvido que Jesus ama. E é por isso que muitos não querem mais ir à igreja, é por isso que muitos não querem mais ouvir a mensagem, é por isso que muitos não querem mais saber de Jesus. Porque sabem que Jesus cura, sabem que Jesus salva, mas ninguém lhes diz que Jesus ama. Independentemente do que você faz ou do que você fez, mas dependendo apenas do seu coração. É por isso que o rei Davi, conhecendo o Pai, mesmo cometendo um grande pecado, para mim, um dos piores pecados registrados na palavra, agindo cruelmente contra seu homem mais fiel. Mesmo assim, ele conhecendo o coração do Pai e sabendo que Deus lhe ama, ele se derrama na presença dele. Porque ele sabe que não importa o tamanho do seu pecado, mas quão rápido ele se levanta para voltar aos braços do Pai. Ele sabe que o reino que ele tinha não tem valor se o Espírito Santo não está mais com ele. É por isso que quando o profeta diz para ele: você é esse homem que merece a morte, ele rapidamente se postra no chão. Diz: Pai, se quiser tirar o reino ou qualquer outra coisa, pode tirar, apenas não tire de mim o seu Santo Espírito. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? A mensagem de hoje será um pouco curta. Foi isso que Jesus colocou no meu coração, e eu gostaria de fechar com Lucas capítulo 15, onde a palavra diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou a seguinte parábola, dizendo: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha que está perdida até encontrá-la? Muitos de nós, muitos dos cristãos, temos a impressão de que fomos nós que corremos atrás de Jesus, de que fomos nós que encontramos Jesus. Mas não é isso que a palavra está me dizendo. Muitos acham que talvez foi através do meu desejo de encontrar Jesus que eu acabei recebendo o Evangelho. Mas a palavra me diz em 1 João capítulo 4 versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não se esqueça de que o amor humano é totalmente diferente do amor celestial. Deus ama sem condição, mas nós amamos condicionadamente. E nós somente amamos porque Ele já nos amou primeiro. Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje, e é o título dessa palavra, é: Deus não abre mão de você. E eu gostaria de colocar um subtítulo nesse mesmo título: Deus não abre mão de você. Então, como você considera abrir mão dos outros? A palavra diz, ou continua dizendo, Lucas capítulo 15 versículo 4: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Mas eu gosto mais de como a palavra diz em espanhol, porque explica um pouco melhor tudo. Vou ler em espanhol e depois faço a tradução. Diz:
si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la que se perdió hasta que la encuentre? Traduzindo diz, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, o que ele fará? Não deixará as outras 99 no deserto e saldrá a procurar aquela que se perdeu até encontrar? Qual a mudança do espanhol ao português? É que no espanhol diz, se alguma delas se perde, quem se perdeu foi a ovelha. Se eu perco uma ovelha, é um erro meu. Mas se a ovelha se perde, foi ela que saiu do rebanho. Não foi Jesus que deixou de ter cuidado de ti, foi você que se afastou dele. Não foi Jesus que te entregou ao mundo, é você que se entregou ao mundo. Mas mesmo assim a palavra diz, não deixará ele as outras 99 no deserto, e irá procurar a que se perdeu, até encontrá-la. Então a palavra está nos dizendo que Deus não abre mão de você, Ele não desiste de você, ainda que tenha sido você que saiu do rebanho. Será que Deus desiste daquela ovelha que se perdeu? Dessa ovelha que decidiu ir ao mundo? Será que Deus poderia em algum momento pensar, esquece, já tentei transformar essa pessoa, eu já fiz tudo que está na minha mão para salvá-lo, ele não tem mais jeito, eu desisto dele? Será que Deus é capaz de fazer isso? Será que Deus faz assim como nós fazemos, que descartamos alguém após algumas tentativas? Será que Deus desiste daquele que é viciado em drogas após tentar transformá-lo tantas vezes? Será que Deus desiste da prostituta? Será que Deus desiste do dono do prostíbulo? Será que Deus desiste de você? Você realmente acha que Jesus irá desistir de você? Será que é possível que Ele não nos ame mais em algum ponto? É possível nos afastar de Deus tanto ao ponto de que Ele não nos ama mais e não temos mais como voltar aos braços do Pai? A palavra diz no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele se afasta para longe de nós. Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então o que a palavra está me dizendo mais uma vez é que o meu pecado não é maior do que o meu propósito. A sua iniquidade não é maior do que o propósito que Deus tem contigo. Então como não amar os nossos irmãos? Como não amar o próximo? Como não entregar a nossa vida pela obra dele? Sendo que a palavra diz no livro de Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então agora eu quero convidá-los a fechar os seus olhos e lembrar junto comigo. Lhe convido a fechar os seus olhos e lembrar junto comigo. Se você quiser ficar de pé, a equipe de louvor não precisa vir, pode ficar lá embaixo. Se você quiser ficar sentado ou quiser ficar de pé, eu lhes faço uma pergunta agora que você tem os seus olhos fechados.
eu lhes pergunto: se Deus desistisse de você, ou se Deus tivesse desistido de você, o que seria de você agora? Pense muito bem e lembre-se: o que seria de você se Deus tivesse desistido de você? Onde você estaria hoje? E você talvez poderia pensar: mas eu já estou afastado de Jesus. Mas mesmo assim Ele não desistiu de você. O inimigo apenas tem 3 planos: matar, roubar e destruir. Então, se você não morreu, é porque o plano do inimigo ainda não se cumpriu. Se o plano do inimigo ainda não se cumpriu, é porque Deus ainda não desistiu de você. Então, onde você estaria se Deus tivesse desistido de você? Lembre-se de quantas vezes você decepcionou Jesus, de quantas vezes você fez aquilo que sabia nesse momento que não tinha que fazer, e mesmo assim fez. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu de você. Jesus, conhecendo toda a nossa história, conhecendo todo o nosso pecado e toda a nossa iniquidade, pendurado numa cruz, decidiu morrer, sabendo do teu pecado, sabendo da tua iniquidade, sabendo que você ia falhar, sabendo que talvez você iria prometer, mas não conseguiria cumprir. Deus não abre mão de você. Então, como abrir mão dos outros? Como abrir mão do seu próximo? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ou uma delas se perdendo, não deixa as 99 no deserto e vai após aquela que se perdeu, até que a encontre? Até quando Jesus irá atrás de você? Até te encontrar. E talvez você não sabe por que veio hoje ao culto, ou talvez você não sabe como chegou a ouvir essa pregação pela internet. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele está atrás de ti até te encontrar. E hoje Ele te encontrou. Versículo 5 diz: e encontrando, a coloca sobre os seus ombros, alegre, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha que se perdeu. Ele não diz que achou a ovelha do pastor, ele diz que achou a sua ovelha. Achei a minha ovelha que se perdeu. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, a dracma é o dinheiro, então qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder alguma delas, não acende as luzes e varre a casa e busca diligentemente até achar? E encontrando, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, pois já achei a dracma perdida. O que mais me impacta dessa palavra é que a palavra não diz que a ovelha gritou para que o pastor a ouvisse, não diz que a ovelha correu atrás do pastor, não diz que a ovelha procurou quem poderia lhe dizer onde estava o pastor. A palavra diz que o pastor foi atrás da ovelha. Então Jesus foi atrás de você. Mesmo que você
falhou com ele, mesmo que você o negou, mesmo que você escolheu o mundo no lugar dele, ele foi te procurar no mundo. Se não, pergunte para o nosso Pai que Jesus entrou no prostíbulo para tirá-lo de lá. Deus não abre mão de você. E eu não sei vocês, mas a única coisa que eu posso fazer ao entender esse grande amor é não abrir mão do meu próximo, é não abrir mão de nenhum de vocês. Comentei com o time na última reunião do Evangelho Muda que tivemos, que um dos nossos irmãos da igreja, que não está atualmente em Manaus, compartilhou um sonho com o nosso pai e disse que ele teve uma visão onde ele via que havia um grande campo, e nesse campo havia uma terra que não era fértil, era uma terra que não dava fruto. E ele conta que ele estava junto com o nosso pai plantando naquela terra que não dava fruto, e ele disse para o meu pai: pastor, mas por que nós continuamos colocando sementes nessa terra que não dá fruto? E o meu pai respondia para ele e dizia: calma, porque ela dará fruto. Nós continuaremos trabalhando, porque ao seu devido tempo ela dará fruto. E ele continua dizendo que nesse sonho chegou um homem velho, um ancião, e foi conversar com ele. E ele disse que ele não conseguiu entender o que esse homem velho estava dizendo para ele, porque o homem disse para ele: diz para o Jean que não deixe de amar as crianças. E num primeiro momento eu também não entendi o que ele queria dizer, mas eu compartilhava com a equipe do Evangelho Mudo e disse: agora eu entendo o que o Senhor quer dizer com isso. Não deixe de amar as crianças. Eu estendo essa palavra para cada um de vocês. Não deixe de amar as crianças espirituais. Aquele que conheceu Jesus, aquele que experimenta o seu amor, mas talvez ainda não tenha uma firmeza muito grande no Evangelho, e após talvez 2 meses no Evangelho ele cai, ele peca novamente, ele cai novamente. Eu lhes digo: não deixem de amá-los. E eu lhes prometo que eu não deixarei de amá-los. Eu irei atrás de cada um de vocês, assim como Jesus foi atrás de mim, assim como Jesus foi atrás do nosso pai, assim como esse pastor foi atrás da ovelha que se perdeu. Você pode tentar se esconder, mas o amor de Jesus irá te alcançar. Não deixem de amar as crianças. A palavra diz que o apóstolo Paulo está pregando e diz para o povo que estava com ele, diz: vocês ainda são crianças, ainda estão de mamadeira. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo nunca desistiu deles. E disse: se fosse a minha vontade, se fosse o meu querer, eu já estaria na presença do Pai. Mas eu permaneço aqui por amor a cada um de vocês. Não deixemos de amar as crianças. Levante sua mão nessa noite. Deus nos entregará multidões de jovens que pregarão a palavra de Jesus, que estarão conosco cada sábado, pregando a palavra de Jesus, até que essa cidade seja transformada, até que esse estado seja transformado, até que o Brasil seja transformado. Mas eu lhes garanto e lhes peço uma coisa: não deixemos de amar as crianças. Quando tenhamos as 99 ovelhas, continuaremos correndo atrás daquela única que se perdeu, porque não deixaremos de amar as crianças, assim como o Pai nunca nos deixou de amar, mesmo
sendo quem somos, mesmo fazendo o que fazemos e pecando como nós pecamos. Porque Deus mostrou o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Fique de pé nessa noite. Se você está aqui nessa casa ou você está assistindo pela internet e você não conhece Jesus, eu lhe convido a vir aqui na frente. Ou talvez você o conheceu, mas em algum momento da sua história você se afastou dele ao ponto de achar que não tem mais como voltar, de achar que não tem mais como o seu amor te alcançar. Eu te digo hoje, o seu amor te alcançou. Então eu te convido a colocar a mão direita no teu coração e levantar a outra ao céu e repetir comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço que tomes o controle da minha vida, da minha família e de todos os meus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida e que jamais seja apagado. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor dessa noite, bata palmas a Ele. Pode tomar o seu lugar. Quantos acreditam que vem um grande crescimento para esse time? Nós iremos atrás de cada um dos que já esteve e não está hoje em dia. E Deus irá trazer os que Ele já preparou para nós. Nós apenas precisamos fazer uma coisa. Eu tenho ouvido muito pastores e pregadores e líderes que dizem que precisamos fazer coisas diferentes para os jovens, que o jovem precisa talvez de uma música mais empolgada para gostar de ir à igreja, que o jovem precisa talvez de algumas luzes para gostar de ir à igreja. Mas eu gosto de ir muito conforme a palavra, quando ela diz que se o nome de Jesus for levantado, Ele atrairá a todos assim. A única coisa que nós precisamos fazer é levantar o nome de Jesus. Não levantar uma religião, não levantar uma série de normas e regras e proibições do que fazer e não fazer, mas levantar o nome de Jesus e o conhecimento do amor dele. E eu lhes garanto que as multidões virão. Mas as multidões não virão porque eu estou pregando, ou porque nosso pai está pregando, ou porque o Evangelho Muda é uma grande ferramenta, ou porque o Ministério Maranata é um bom ministério. As pessoas virão por causa dele. Porque as pessoas irão dizer: lá naquela igreja está Jesus, então eu quero ir lá. Lá naquela igreja é pregado Jesus, então é lá que eu quero estar. Quantos acreditam nisso?